Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do SEIP, e nós estamos juntos para mais uma aula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos conversar sobre verbos, isso mesmo. Vamos conversar especificamente sobre o modo subjuntivo e o modo imperativo, ok? Então vamos já começar no ritmo, hein? O modo subjuntivo é o modo que expressa dúvidas, possibilidades, desejos, hipóteses. Há 3 tempos, presente, passado e futuro. Cuidado, tá? O presente recebe o nome de presente do subjuntivo. O passado recebe o nome de pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro recebe o nome de futuro do subjuntivo. Vamos ver agora quando e como usar cada um desses tempos do modo subjuntivo. O primeiro deles é o presente do subjuntivo, aquele que tem como palavra amiga o que, ou ainda a expressão é preciso que. A desinência modo temporal desse tempo é o a, que pode variar em é na segunda e terceira conjugações. Olhe na tela. Deus te guie. Um desejo. Nada de cerimônias. Pensem que estão em sua casa. Pensem. É um desejo. Receio que aconteça o pior. Tudo isso está no campo do desejo, possibilidade, suposição, conselho, oposição. Ó, por exemplo, oposição. Quer chova, quer faça sol. Então, o que precisa ficar claro? Primeiro, como é que você vai conjugar? Olha aí, eu já separei para você, já está aparecendo na sua tela. Eu separei para você um paradigma. Verbo cantar. Eu posso colocar então aqui na frente um que. Por exemplo, que eu cante, que tu cante, que ele cante. Que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Observa, o radical se manteve, esse verbo é regular. No presente do subjuntivo a gente não tem vogal temática. Desinência modo temporal é. Tudo bem? Entendido isso, pessoal, agora nós vamos conversar sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo. Bem, como o nome já diz, pretérito, passado. Esse passado, eu tenho uma dica para você. É o tempo do s. Olha só, se eu cantasse, se eu amasse, se eu dançasse, se eu dormisse, se eu estudasse e assim por diante. Percebeu? Olho na tela. Ele vai expressar, então, um fato passado. Esse fato passado ele pode ser posterior, um outro já ocorrido, como, por exemplo, eu esperava que ele vencesse. Pretérito imperfeito. Ele também pode expressar uma condição ou desejo. Por exemplo, se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Qual é a condição para participar do campeonato? Condição: vir ao clube. Se eles lessem, estariam informados. Qual é a condição para estar informado? Ler. Continua de olho na tela, que eu trouxe para vocês o paradigma do verbo vender. Então eu disse para você que é o tempo do s. Então olha só. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse. Se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Observa que esse s se manteve aqui, ok? Olha outro paradigma verbal, o verbo cantar agora. Lembra, ó, coloca o se na frente. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Ok? Bem, por último, nós temos o futuro do subjuntivo, que expressará, então, uma relação com o futuro. Olha na tela. A desinência modo temporal é R. Ele vai enunciar um fato, como eu já disse, evidentemente, né, do momento futuro em relação ao atual. Palavra-chave aqui é o quando. Ó. Quando ele vier à loja, perceba que esse futuro ele não aconteceu, por isso que é um futuro hipotético. Estudarei quando? Se tiver vontade. Olha aí, frase que eu espero que não seja a sua, por favor, hein? Então vou até arriscar, ó. Estudarei
E com vontade. Essa é que tem que ser a sua frase. Padrão SAPE. Olha lá. Futuro do subjuntivo. Olha o paradigma. Verbo cantar. Vou colocar aqui a palavra-chave. É o quando. Então, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Observa aí, ó. Desinência modo temporal. R. Outro exemplo. Vender. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Olho na tela para saber o que está certo e o que está errado. Atenção, cuidado, cuidado, hein? Olha lá. Muita gente diz, ó, se o governo manter, mas na verdade o certo é se o governo mantiver. Como é que a gente sabe isso, hein? É só a gente lembrar do padrão, né, do verbo ter. Né? Quando ele tiver, logo manter, seguindo o padrão, quando ele mantiver. Se ele repor as mercadorias, isso está errado. O correto será se ele repuser. Aí eu vou me lembrar do verbo pôr. Se é se ele puser, ou quando ele puser, tem de ser quando ele repuser. Se ele ver os preços, esse aí então é campeão, né, na oralidade. Se você falar, quando ele vir os preços, o pessoal vai até, nossa, é um ET, o que é isso? O que você está falando? É outra língua? Mas é o certo, segundo a norma padrão. Quando eu ter, não. Quando eu tiver. Se eu querer, não. Se eu quiser. Se eu fazer, não. Se eu fizer. Quando ele vir, não. Quando ele vier. E esse é bom, hein? Quando a polícia intervir, não. Quando a polícia intervier. Bem, pessoal, terminamos de falar sobre o modo das possibilidades, hipóteses, dúvidas, desejos, etc. Agora nós vamos falar do modo das ordens, dos conselhos, dos pedidos. Modo imperativo. Então, para lembrar, né, imperativo vai te lembrar imperador. Imperador faz o que? Ele manda, não é isso? Então, uma dica se você quiser para o modo imperativo. Aqui, dois tipos estão aparecendo, o afirmativo e o negativo. Ok? O afirmativo, ele vai mandar você fazer. O negativo, ele vai mandar você não fazer. Percebeu? Percebeu? Então, a dica é a seguinte. Primeiro, ter calma. Porque o imperativo não tem presente, passado, futuro. Ok? Segunda coisa importante de você saber é a seguinte. O imperativo, ele vai precisar dos seus conhecimentos sobre os outros tempos verbais. Isso mesmo. Então, se você, por exemplo, deu uma cochila, estava lá dormindo aí, na hora que eu estava explicando o subjuntivo, volta esse vídeo, volta lá, porque você vai precisar desses conhecimentos agora. Olhe na tela. Bem, o imperativo afirmativo não tem primeira pessoa, nem o negativo, né? Não tem primeira pessoa. Teoricamente, ninguém manda em si mesmo. A segunda pessoa, nós vamos pegar do presente do indicativo, tirando o S. Então, cantar, eu canto, tu cantas. Tira o S, fica o quê? Canta. Canta tu. E o resto? O resto, nós vamos pegar do presente do subjuntivo. Exceto... Qual foi a pessoa que nós pegamos do presente do indicativo? Foi a segunda, não foi isso? Então, olha lá. A segunda pessoa do plural também vai ser pega aqui do presente do indicativo. Então, vai ficar assim. Canta tu, porque eu peguei do presente do indicativo sem o S. Cante você. Eu peguei exatamente aqui, ó, da terceira pessoa, que ele cante. Agora, o que você reparou?
ou melhor, o que eu espero que você tenha reparado, que esse ele não apareceu. Esse ele virou você. Por quê? Porque é assim, no imperativo não existe o ele. O ele é substituído pela palavra você. Nós, eu peguei exatamente aqui, da primeira pessoa do subjuntivo. Vós, eu não peguei do subjuntivo, olha aí, hein? Eu peguei aqui, ó, do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, tira o S. Cantai, vós. E a terceira pessoa, aí sim eu pego novamente do subjuntivo, exatamente como está. Só vou tirar esse eles e vou substituir por vocês. Bem, pessoal, o que vocês podem ter reparado? Professor, eu vou precisar saber, então, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo? Sim ou sim? Você já sabe a resposta. O imperativo é um tempo que derivará de outros tempos. Se você não souber o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, você vai errar o imperativo. Fato. Então, cuidado. Cuidado. Faça com calma. Algumas formas do imperativo podem parecer meio esquisitas. Por exemplo, cantai, estudai. Tudo bem. Outra dica importante é a seguinte. Há muitos casos em que os pronomes são confundidos. Nas aulas sobre sujeito, oculto principalmente, vocês verão que no imperativo há uma espécie de confusão, né? Principalmente quando aparecer aí a segunda pessoa do singular e do plural no imperativo afirmativo. Vamos adiante com alguns exemplos agora. Olho na tela. Faça já o dever de casa. Olha aí, uma ordem, uma afirmação, né? Imperativo afirmativo. Estude mais, isso fará seu futuro melhor. Canta, menino. Olha só. Estude. Quem é estude? Você. Canta. Quem canta? Tu. Faça. Olha só. Quem faça? Você. Ok? Olho na tela, imperativo negativo. Aí uma informação melhor, né? Para te deixar mais tranquilo, mais feliz. É Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, pegou aqui o presente do subjuntivo, passou para cá, colocando a palavra não na frente. Ah, professor, mas você acabou de falar que precisava saber o presente do subjuntivo? Sim, eu falei, é verdade, eu não menti. Você precisa saber o presente do subjuntivo no imperativo afirmativo. No imperativo negativo, não. Basta você pegar ali o presente do subjuntivo, passar para o imperativo negativo com a palavra não na frente. E as adaptações em você e vocês. Exemplo, então, não cante. Né? De repente, alguém canta um pouquinho mal. Não cantemos. E assim por diante. Basta, então, lembrar disso e você será feliz. Bem, pessoal, foi um prazer inenarrável rever você que está aí do outro lado da telinha. Um abraço virtual e bons estudos!